Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos começar agora mais um vídeo de correção de atividades. Este vídeo é muito esperado, hein? Estamos aqui trabalhando na unidade 1, no capítulo 1 do livro Buriti mais Geografia para o quinto ano. E hoje faremos a correção das atividades 5, 6 e 7 das páginas 12 e 13. Lembrando que estamos aqui no capítulo 1, o quanto somos e onde vivemos. Então vamos para a correção das atividades. Continuamos então aqui na página 12 para corrigir a atividade número 5. Vou ler para vocês. Observe este gráfico e responda as questões. O gráfico é Brasil, taxas de natalidade e mortalidade 1900-2015. E aqui nós temos a fonte dessa informação, IBGE, Anuário Estatístico Brasil 2015. Vamos fazer então agora uma breve revisão. Você se lembra o que é taxa de natalidade? Taxa de natalidade é o número de crianças que nascem vivas no país, a cada 1000 crianças que nascem vivas. É uma medida que busca mostrar quantas pessoas, quantas crianças estão nascendo no país. E temos também aqui a taxa de mortalidade, que é a medida inversa. Busca perceber quantas pessoas estão morrendo. Então, vamos observar aqui que nós temos uma linha do tempo aqui embaixo. Perceba, 1900, 1910, 1920 até 2015. Então, nessa linha aqui nós temos a contagem do tempo. E aqui, nessa outra linha, nós temos a quantidade em porcentagem. Perceba que tem um símbolo de porcentagem aqui. 10%, 20%, 30%, 40%. Então, com base nessas informações, vamos ler as questões e responder juntos. O que esse gráfico mostra? Muito simples, né? Mostra a taxa de natalidade e de mortalidade de 1900 até 2015, ou seja, quantas crianças nasceram e quantas morreram nesse período histórico. Vamos conferir aqui a resposta sugerida pelo livro. Aqui no livro nós temos a seguinte resposta: a taxa de natalidade e mortalidade no Brasil entre 1900 e 2015. Bem tranquilo, né? Vamos para a questão número 2, letra B. Aliás, número 2 não, letra B. Atenção, João! Com base nos dados do gráfico, calcule o crescimento vegetativo do Brasil nos anos 1930, 1965 e 2015. E aí, você se lembra como se calcula o crescimento vegetativo? Vamos buscar aqui no texto a referência, ok? Os fatores que influenciaram o crescimento da população de um país são o crescimento natural ou vegetativo e o saldo das migrações internacionais. O crescimento natural ou vegetativo corresponde à diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Algo interessante para você prestar atenção: toda vez que tiver num problema de matemática a palavra diferença, significa que você vai ter que fazer uma subtração. Atenção, não é aula de matemática, mas está uma sacada aqui para você. Toda vez que você encontrar num probleminha escrito qual é a diferença entre tal coisa e tal coisa, significa que você vai ter que fazer uma subtração. Então nós temos aqui que pegar a taxa de natalidade e da taxa de natalidade tirar a taxa de mortalidade. Fazer uma subtração. Então vamos fazer essa subtração para descobrir aí qual é o crescimento vegetativo. Vamos fazer juntos aqui, ó. Vamos começar por 1930, como sugere aqui no livro. Vou colocar aqui 1930 e vamos procurar aqui no mapa qual que é a taxa de natalidade. Em 1930, se você subir aqui, ó, 1930 está aqui, vamos subir aqui, taxa de natalidade, essa laranjinha. Qual que é a taxa de natalidade de 1930? De 45, correto? Então, vamos anotar aqui, ó, 45. E agora nós vamos descobrir a taxa de mortalidade. Muito simples também.
Aqui em 1930 nós temos a taxa de mortalidade que está indicado em verde, que é o 26. Então nós vamos lembrando que a diferença significa fazer uma subtração. Bem tranquilo, não é? Vamos começar então. Aqui do número 5 eu tenho que tirar 6 unidades. É possível de 5 tirar 6? Não é possível. Então nós vamos ter que buscar aqui na dezena. A dezena, que era 4, passa a ser 3 e o 5 passa a ser 15. Agora sim nós temos 15. De 15 eu vou tirar 6. Tirando de 15 6, eu vou ficar aqui com 9, correto? Pronto, resolvi a unidade, vamos para a dezena agora. Na dezena eu tinha 4, mas agora eu tenho 3. E de 3 eu vou ter que tirar 2. 3 tira 2, sobra 1. Olha só, descobrimos aqui a taxa do crescimento vegetativo. O crescimento vegetativo de 1930 é de 19%. Ou seja, a diferença entre quantos nasceram e quantos morreram. Lembrando que diferença é uma subtração. Agora vamos fazer para os próximos anos. Vamos lá? 1965 e 2015. Buscando aqui no nosso gráfico as informações, nós temos que em 1965, que é essa região aqui, a taxa de natalidade foi de 39 e a taxa de mortalidade, que está em verde, foi de 10. 39, 10. Quando falamos em diferença, significa uma subtração. Agora a de 2015, que é a última. Subindo aqui, nós encontramos a de natalidade, 14, e depois, na sequência, temos a taxa de mortalidade, que é de 6. Vamos fazer a diferença, ou seja, uma subtração. E aqui vamos resolver isso bem tranquilamente. De 9, eu tenho que tirar 0. 9 tira 0, 9. E aqui de 3, eu vou tirar 1. Vou ficar com 2. Vamos resolver essa. De 14, eu vou tirar 6. Então eu vou ter aqui 8. Ok? Assim nós chegamos então ao crescimento vegetativo. Aqui, em 1965, o resultado foi então de 29 e em 2015 de 8%. Vamos para a questão C. Como você explicaria a evolução do crescimento vegetativo do Brasil nesse período? Aqui, pessoal, nessa questão C, você tem que avaliar duas coisas principais. Primeiro, nós estamos falando sobre o número de pessoas que nascem, ou seja, a taxa de natalidade. Então eu vou colocar aqui, número de pessoas que nascem vivas, cada 1000. E estamos considerando também o número de pessoas que morrem a cada 1000. Ou seja, estamos falando das pessoas que estão nascendo no país e das pessoas que estão morrendo no país. E aqui nós precisamos considerar a dinâmica da sociedade, a criação de medicamentos, os tratamentos médicos, o acesso à água tratada, o acesso à rede coletora de esgoto. São critérios que vão fazer parte desta reflexão. Conforme o tempo passa, novos medicamentos, novos tratamentos, ou seja, um número de pessoas que morre vai diminuir. Ou seja, se antes morria muitas pessoas por hepatite, quando se descobre um tratamento da hepatite, diminui a quantidade de pessoas que morrem. Se as pessoas morriam de gripe, e aí descobriu a vacina da gripe, o número de pessoas que vão morrer vai ser menor. De igual forma, se é desenvolvido tratamentos aí para as gestantes, para as mães, se existem programas de saúde alimentar que garantem um alimento saudável para as mães, para as crianças recém-nascidas, nós podemos dizer que as crianças vão viver mais tempo. Ao mesmo tempo que elas vivem mais tempo,
Então nós podemos dizer que a taxa de mortalidade, aqui descrita em verde, ela diminuiu. Agora vamos observar a taxa de natalidade. Olha só, começou em 46 e chegou em 14. A taxa de natalidade também diminuiu. Ou seja, o número de pessoas que nasceram no país, que foram nascendo, foi diminuindo, está diminuindo. Por que está diminuindo o número de pessoas que nascem? Bem tranquilo também. Para entender isso, você precisa perceber as características da sociedade. Antigamente, as mulheres não precisavam trabalhar. Hoje, elas saem de sua casa e vão trabalhar. Antigamente, os pais de famílias sustentavam a casa. Hoje, as mulheres sustentam a casa. Então, se antes, no passado, as mulheres tinham como atividade principal cuidar da casa, cuidar da família e criar os filhos, hoje muitas mulheres estão assumindo uma atividade principal de sustentar a casa, ter um trabalho, colocar dinheiro dentro de casa. E a consequência disso é que as mulheres estão tendo um número menor de filhos. Além disso, temos que incluir aqui a reflexão dos usos dos métodos contraceptivos, uso da camisinha e do anticoncepcional. São costumes que foram sendo acrescentados na história e que modificaram a maneira como os homens e mulheres vivem e se relacionam. Ou seja, uma mulher hoje utiliza um anticoncepcional para não ter o filho, mas há 50 anos atrás ela não tinha esse remédio, esse medicamento, então ela tinha mais filhos. Então, como que é possível explicar a evolução do crescimento vegetativo nesse período? O número de pessoas que está morrendo está diminuindo e a quantidade de filhos por família também está diminuindo. Essa é uma das maneiras de se pensar e de se explicar essa questão número 5. Percebam que é uma questão um pouquinho difícil, e eu vou finalizar este vídeo aqui. Nos vemos então no próximo vídeo para falar aí da questão 6 e da questão 7, da página 13. E não se esquece de deixar aquele like, hein? Você vai utilizar esse conteúdo na sua avaliação. Então, assista o vídeo inteiro. Até o próximo. Tchau!